Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Alisson em mais um podcast aqui pra vocês. Pra quem não sabe, é um quadro novo que eu trouxe aqui no canal do YouTube. Não é um podcast ainda nos streams, né? Tô fazendo um teste, na verdade, pra trazer aqui pro YouTube e pro meu canal pra dar uma diferenciada. Aqui eu vou trazer temas relacionados à literatura e alguns pensamentos soltos, né, sobre algum assunto que tiver em alta e tudo mais. Caso vocês se interessem para saber a minha opinião, a gente conversar, né? Vocês podem deixar seus comentários aqui abaixo. Não esqueça de deixar o seu curtir, que ajuda bastante aqui no canal. E o tema de hoje é sobre gordofobia. Por que eu quis trazer esse assunto? É um assunto um pouco delicado para mim, e sei que para muitas pessoas também, devido à sociedade que a gente vive, as coisas que a gente tem que enfrentar no dia a dia, né? A gente que eu falo são pessoas gordas, né? Eu sempre tive muitos problemas em relação a isso. Eu comecei a ter um resultado melhor com a terapia que eu comecei a fazer. Eu fiz terapia por um ano, né? Eu abandonei devido a fatores financeiros mesmo, mas me fez assim muito bem, então recomendo para quem se interessar. Não fazer terapia, pessoal, não quer dizer que você seja doido, não quer dizer que você seja maluco, que você vai tomar remédio. É totalmente diferente de um psiquiatra. A terapia, na verdade, é uma orientação, é um guia psicológico, assim, emocional, sobre vários fatores que precisam ser trabalhados na sua vida, né? E por que eu quis trazer esse vídeo? Recentemente, onde eu moro, né, eu sou de Pernambuco, de Jabotão dos Guararapes, que engloba um pouco assim, Recife, tudo. Resumindo, eu digo que eu moro em Recife, mas eu não moro em Recife, né? Eu moro em Pernambuco, próximo a Recife. Mas para facilitar para quem não conhece, já que a maioria das pessoas que me assistem aqui não são daqui, né? Então, para localizar. Atualmente foi, graças ao bom Deus, foi aprovado, né? Em Recife, na cidade de Recife especificamente, foi aprovado uma lei que condena como crime atos de gordofobia. Eu tenho uma história um pouco diferente, assim, para trazer aqui no canal, não é relacionado a livros, mas ouvir essa notícia, ver o vídeo da Prefeitura do Recife fazendo isso, divulgando, né, essa nova lei, me deu um alívio muito grande. Por quê? Quem é gordo sabe, as piadinhas que escuta, a discriminação que escuta, sabe? No trabalho, seja em qualquer lugar. Eu sou uma pessoa que eu tenho um histórico de sanfona. O que é isso? Vezes eu tô bem magro, vezes eu tô gordinho, vezes eu tô magro, vezes eu tô bem gordinho. E assim é a minha vida. Isso foi devido a vários fatores, várias coisas que implicaram de acontecer isso comigo, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade, já tive crise de ansiedade, né? Já tive quadros. Eu não digo que eu não tive depressão, não foi diagnosticado, mas um início, assim, sabe, de depressão por algumas coisas que aconteceram na minha vida e que eu não soube lidar. Esse foi o caso que eu mesmo procurei fazer a terapia, né? E que me salvou, assim. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor, muito mais aberta. Eu entendo muito do que eu sinto. Eu, mesmo sabendo do problema, eu tenho noção que ele existe hoje em dia, sabe? E eu tento lidar com isso da melhor forma possível. Eu tenho, graças a doutora Vanessa, né, que foi a minha terapeuta, assim, e que foi um anjo, assim, na minha vida. Mas, enfim, desde pequeno eu tive muitos problemas com peso. Teve várias épocas, se você pegar um álbum de fotografia do Alisson, você vai ver sempre ele gordinho demais ou magrinho demais, gordinho demais, magrinho demais. Isso foi assim pra minha vida toda. E às vezes que eu fiquei gordinho, eu sofria muito, sabe? Sofria muito em que sentido? Discriminação da própria família, dos amigos, na escolinha. Antigamente a gente não dava, não tinha conhecimento da palavra bullying, né? A gente não tinha. Hoje em dia a gente já sabe o que é aquilo que a gente sofria na escola, aquelas humilhações, aqueles, sabe? Os apelidozinhos, aquilo era bullying, né? E pesadão, assim. Então eu sempre fui aquela pessoa que era o gordo baleia, saco de areia,
sabe? Botijão, rolha de poço. Já ouvi muitas coisas assim. E o que mais me doía era que da escola a gente ficava com raiva, né, com os amigos, e depois estava tudo brincando novamente, mas o que me doía muito era na família. A família que eu falo não é a minha própria mãe nem meu pai, mas sim parentes, vamos dizer assim. Nos anos 90, 2000, por aí, Eliana fazia muito sucesso, e tinha os assistentes de palcos, e tinha Chiquinho, que era um rapaz que tinha um barrigão, né? E as pessoas, os meus parentes costumavam me apelidar por esse nome. Eu não me esqueço até hoje, né, desses momentos e o quanto aquilo fez mal pra mim. Era engraçado na hora e tal, mas foi no inconsciente, eu fui acumulando aqueles pensamentos e toda vez eu não consegui me enxergar mais como eu era, sabe? Sempre me remetia a Chiquinho. Se era no São João, me chamavam de um personagem característico, sabe? Por ser gordo e que vestia a vestimenta de São João, me comparavam. Se era época de festa, pegavam algum pretexto para estar me apelidando, sabe? Alisson come demais, Alisson faz isso, Alisson faz aquilo. Alisson era um engraçado por ser gordinho. Eu não sabia o quão aquilo seria destrutivo mais na frente, né? Eu ouvia tudo aquilo, pra mim era normal ouvir certas coisas, apesar de eu não gostar, mas eu entendi que aos poucos aquilo foi me reclusando, eu tinha vergonha de quem eu era, eu tinha vergonha do meu peso, eu tinha vergonha de me expressar, eu tinha vergonha de sair pra vestir roupas, pra comprar roupas, e foi sempre muito complicado. Eram assuntos que reverberam dentro de mim até hoje, são assuntos, né, na verdade. E teve um momento no ensino médio que eu, novamente, era o gordinho da sala, sabe? E foi quando eu disse pra mim, não, no terceiro ano, aquelas pessoas que me humilharam, aquelas pessoas que riam da minha aparência, pra você ter uma ideia, voltando assim, eu sou muito... Eu me lembro de umas coisas e vou jogando assim no meio, tá, pessoal? Então entendam o meu jeito de falar. Mas já teve casos de eu estudar no colégio público, né? Terminei o ensino médio no colégio público, muito bom por sinal, falei dele no outro vídeo. Mas ele era muito violento, assim, que quesito. Ele não tinha segurança. Entravam marginais lá, ladrões, sabe? Tinha um sobrinho lá, que ele era um menino que era sobrinho do dono de uma boca lá, sabe? Era muito perigoso. Ele invadia a escola, fazia o que queria. E num desses episódios eu estava. E quem foi o motivo da chacota? Eu mesmo, né? O gordinho da sala. A gente tava fazendo educação física e foram mais de 14 pivetes assim, sem mentira nenhuma, que entraram lá, a gangue dele, invadiram a quadra, começaram a jogar pedra na professora, xingar todo mundo, e o próprio sobrinho do dono da boca, ele se irmou com a minha cara. Ah, o gordinho, foram lá. Eu nunca me esqueço desse dia, gente. Ele sentou no meu colo, ele ficou me chamando de geleia, me chamando de bolofo, um monte de nome imaginável, de filho daquilo, de não sei o que daquilo, que eu era uma vergonha. Cuspiu em mim, né? Poucas pessoas sabem, ele cuspiu em mim, me agrediu fisicamente, deu tapa na minha cara e eu não podia fazer nada nem ninguém porque eram pessoas muito perigosas, sabe? Adolescentes muito perigosos assim, que até o pessoal da escola evitava ter confusão com aquele pessoal porque era barra pesada. E até que uma menina conseguiu ligar para a polícia e a polícia foi lá, escoltou a gente para sair. Ele disse que isso não ia ficar barato, que ele ia voltar, enfim. Meu medo começou daí e aquilo tudo só agravou o que eu já tinha por dentro, sabe? E eu me lembro que foi a partir daquele dia que eu falei, eu não vou deixar ninguém mais me humilhar por eu ser gordo. Poderia pensar o seguinte, né, que ninguém poderia me humilhar, não pelo fato de eu ser gordo, mas devido à pressão tão grande da minha vida, que eu achava que ser gordo era algo terrível, era uma vergonha, era um desleixo, eu era assim porque eu queria, feito eu escutei muitas vezes, e tudo envolvia uma parte emocional, a minha ansiedade eu descontava na comida, sabe? Eu ainda sou assim, quando eu tô muito ansioso, eu fico com muita fome. É o que eu tento me controlar e tenho mais cautela hoje em dia. Mas enfim, depois daquele dia, eu falei pra mim mesmo que eu não ia aceitar coisas do tipo, né? Eu não ia deixar ninguém mais me chamar de gordinho. E foi quando eu terminei o ensino médio que eu comecei a fazer dietas malucas pra poder emagrecer. E deu certo.
não vou mentir pra vocês, eu era muito restrito, eu consegui me controlar de não comer açúcar nem trigo, e em um ano eu emagreci muito, eu acho que uns 20 quilos ou mais, em um ano. E eu comecei a frequentar a academia, eu já fui um menino padrãozinho, já era fortezinho, tomava whey, tomava creatina, era viciado em academia, comecei a ficar bonito, as meninas começaram a me olhar com olhares diferentes, o pessoal da escola também começou a me... Poxa, tá muito diferente, quem te viu, quem te vê, Alisson, na escola tu era aquele gordinho feio, viu o que o pessoal falava. E hoje tu tá muito bonito, todo saradinho e tal. E aquilo foi um alimento assim pra minha autoestima. Só que eu não percebia que eu nunca me sentia satisfeito com nada. Sempre eu precisava de mais. Sempre eu precisava vestir uma roupa menor. Eu comecei a usar P, camisa P. E tipo, todo mundo sabe que uma pessoa que faz academia, no máximo usa M, usa G, devido à massa muscular. Mas eu emagreci tanto que eu estava usando P. E as dificuldades que eu tinha antes de eu comprar roupa, eu odiava ir em lojas de roupa, porque eu passava vergonha, eu tinha que comprar uma calça, por exemplo, num, 4 números, 3 números, 5 números maiores que o meu, para ver se cabia, para poder minha mãe ajustar a calça, porque era a única que entrava na minha cintura. E quando eu tive um impacto reverso, de quando eu chegava nas lojas, não tinha mais camisa P, era difícil encontrar, e a calça também do tamanho da minha. Foi quando eu comecei a perceber que, peraí, eu tava querendo tanto emagrecer para caber nas roupas, quando eu tô cabendo nas roupas, me sentindo a melhor pessoa do mundo, eu me acho que ainda tô gordo, eu acho que eu ainda tenho gordura localizada, e eu tomo dieta frenética e eu tava vestindo roupas muito pequenas. E eu não percebia naquela época o quão aquilo era perigoso para minha saúde própria e também para inflamar aquele sentimento de autodestruição, da baixa autoestima que cultivaram dentro de mim. E eu aprendi a acreditar, dar ouvido a essas vozes, entendeu? E foi quando eu tinei, eu disse, quanto mais magro eu fico, mais eu acho que eu preciso ser magro. Eu acho que para suprir a necessidade de uma adolescência inteira, que era um menino gordinho, era um menino que sofria, e agora eu acho que ser dessa forma me faz encontrar como pessoa. Mas eu vi que não era bem assim. Sempre faltava algo, como eu falei pra vocês. E foi quando eu percebi que eu estava com distúrbios alimentares, vamos dizer assim. Eu não vou generalizar, nem fazer drama. Mas eu comia muito pouco. Eu chegava a comer, pessoal, aquelas linguiças, né, de frango. Que tem toscana e tal, eu comprava linguiça de frango. Eu comia uma daquela por refeição. E eu não sentia fome. Eu cheguei no estado crítico, minha pele começou a ficar ruim, meu cabelo seco começou a ficar crespo, meu cabelo não é crespo, meu cabelo é ondulado, e ele começou a engrossar, ficar meio crespo, cair, tive muita caspa, problema no intestino, muitas coisas dando errado, e foi quando eu disse, não, não é por aí, sabe? E eu comecei a despertar, tipo, não, eu não tô tão magro assim, mas eu ainda intimamente acreditava nisso. Até que eu precisei passar por alguns problemas na vida pessoal e que eu comecei a ter aquela compulsão novamente por comida. E eu não estava gordinho de maneira nenhuma, pessoal. Eu só estava do meu peso normal, ideal, assim, pelos médicos, pelo nutricionista, né, que eu fui. Eu estava com peso ideal, assim, para o meu tamanho e, enfim, a minha estrutura como pessoa. Eu tenho 1,81 m. Só que eu tava com o IMC, né, que fala, muito bom, tava normal, tava até abaixo da média. Mas eu tava achando que tava engordando e começou a voltar os problemas novamente de baixa autoestima. E... baixa estima, né? Eu não sei como é que fala, me perdoe por isso. E foi a partir daí que só foi ladeira abaixo, sabe? Eu comecei a ouvir as pessoas dizendo, tá gordinho de novo. Tipo, eu não tava gordinho, minha gente, eu não tava. Não que gordo seja um problema, mas pra mim, que sofri por tanto preconceito, tanta pressão, ser chamado novamente de gordo era treva, entendeu? Era o cúmulo do fim do poço pra minha vida. Vê que pensamento eu tinha. E
eu não tava gordinho, eu só tava mais, peguei mais corpo do que eu tava muito magro, e quando eu comecei a olhar minhas fotos, hoje em dia eu olho minhas fotos, eu tenho vergonha daquela época, eu era muito magro mesmo, e eu achava que eu estava abalando, eu achava que aquele era o ideal pra mim, só que sempre me faltava, eu precisava ser mais magro, tinha o osso, a saboneteira aqui, né, que o pessoal chama do pescoço. Eu tinha esses ossos à mostra, eu tinha o osso aqui na virilha à mostra e achava aquilo incrível e não era. Eu tava muito magro, entendeu? Então, mas as pessoas não deixavam de falar. Menino tá engordando, menino, cuidado, vai voltar a ser o que tu era antes, sabe? Esse tipo de comentário. E quando eu passei em 2019 por um perrengão assim na minha vida, posso ser que eu traga esse assunto mais na frente, mas eu não acho viável, que é muito particular. E eu quase entrei numa depressão, tava um quadro depressivo muito assim alarmante. Eu tava comendo bastante, eu não tava querendo sair de casa, eu não tava tomando banho, eu só vivia dentro do quarto deitado, não tinha cabeça pra fazer nada, sabe? Só chorava o tempo todo. E foi quando eu decidi pedir ajuda. E nesse meio tempo, eu engordei muito. Muito mesmo, tipo assim, eu cheguei a um peso que eu não cheguei desde a época que eu era gordinho. Sabe? Beirando aos 100 quilos e tal. E eu não saía mais de casa porque esse peso agravava ainda mais. Vendo minha mãe e meu pai dizer que eu tava bem gordo. Enfim, eu fiquei. Só Deus sabe o quanto tava na minha cabeça, quanto pesado foi tudo isso na minha cabeça. E eu tive que suportar tudo sozinho. E chega um ponto que eu não aguentei tanta pressão de todos os lados que eu procurei ajuda, né? Foi quando eu comecei a fazer terapia. Eu fui num site, me inscrevi e a Vanessa entrou em contato comigo. E eu comecei a fazer terapia. Foi quando eu comecei a entender quem era a Alisson. Esses problemas que sempre existiam na minha vida, eu não dava ouvidos e eu não olhava, mesmo estando diante dos meus olhos. Foi um momento muito complicado. Quem faz terapia sabe que os primeiros meses de terapia são bem complicados, que ela vai buscar lá no problema, sabe? Mexer nas feridas para entender o que é que está acontecendo. E desde então eu não parei de engordar e eu evito me pesar, sabe? Para não ter essas cobranças, mas eu acho que eu já tô bem acima do meu peso. Não dá para perceber muito nos vídeos. E isso é um dos motivos também, atualmente, de eu não aparecer tanto nos vídeos, porque eu ainda tenho esse problema, apesar de ter consciência de que ser gordo não é um problema, desde que eu esteja saudável, sabe? Que eu tenho que me aceitar da forma que eu sou. Isso é uma fase da minha vida, ou pode permanecer, isso é escolha minha e tá tudo bem, entendeu? E eu comecei a ter isso em local de trabalho, com amigos, essa discriminação, ao ponto de alguém chegar, eu receber um prêmio de alguém, sendo reconhecido por algo, e quando eu vou receber esse prêmio, chega alguém que vai tirar foto comigo e eu escuto atrás de mim: Alisson é tão bonitinho, mas pena que ele é gordo. Sabe, comentários como esse, que me fazem, sabe, voltar, regredir aqueles pensamentos antigos. Mas eu digo pra vocês que hoje em dia isso não me afeta tanto quanto me afetava antes. Eu ainda tenho, né, os meus problemas, eu ainda tenho minhas dificuldades de enfrentar, encarar essas coisas, mas o importante é que eu tenho consciência de que esse problema existe e que não é a verdade. O que as pessoas acham, deixam de achar de mim é problemas delas e não diz respeito a quem eu sou, porque eu sei quem eu sou, sabe? Eu não tenho vergonha de quem eu sou. Então, isso que eu venho tentando trabalhar. E amigos também, que são obesos, que passam pelas mesmas coisas e coisas piores assim, sabe? É muito triste saber que isso ainda existe. É muito triste que você ser gordo é relacionado a você ser assim porque você quer, porque você é desleixado, sabe? São pensamentos tão destrutivos que a sociedade ainda precisa acordar para entender que não é assim, sabe? Entender que as coisas não funcionam dessa forma. É um assunto muito delicado, que levanta muitas vertentes, mas essa é a minha vivência pessoal, né? Eu tô sim, ultimamente, focando na alimentação melhor, porque eu sei que o meu peso está me incomodando. Em que sentido?
eu tô mais sedentário, eu tô ofegante, eu não consigo ter aquele pique que eu tinha antes. Eu me olho no espelho, não me agrada muito, porque as minhas roupas eu tô vestindo G e já já vai pra GG. Então é algo que tá me afetando bastante e por opção minha, eu quero não ficar magro, mas tá na minha, no meu peso ideal, assim, pro meu tamanho, entende? Não peso de modelo, nada disso não, mas o peso ideal pra minha massa corpórea, entendeu? Minha massa corporal, que diga. E eu só quero estar bem, de saúde. Eu quero voltar a respirar com mais leveza, porque tá me atrapalhando, sabe? Eu tenho um problema com suor, tenho distonia generalizada. Já tentei procurar tratamento pelo SUS. Eu ia fazer até a cirurgia, mas só que o SUS só faz mão, axila e pé, e o meu é o corpo inteiro. E o fato de eu estar gordinho só agrava esse suor e me constrange, sabe o que é muito suor? Me constrange, eu tenho que sempre estar em salas climatizadas ou com ventilador na cara para eu não suar. Quando eu tô nervoso também, eu suo muito. Então é um problema que vem me incomodando e quando eu era magro, ela era menos agravante, entendeu? Então eu quero voltar focando um pouco na minha saúde. Mas voltando a essa lei que me deixou bastante feliz, é que apesar da punição ter que ser obrigatório para alguns casos numa sociedade, né? Eu vejo mais pelo contexto da conscientização, entende? De você se conscientizar de que certas coisas não se devem mais ser ditas, de que certos assuntos não devem ser vistos com mais maus olhos, entende? E que ninguém escolhe sofrer, ninguém escolhe estar passando por problemas de saúde e, sabe, as pessoas têm que entender isso, né? Tem que parar com o preconceito de estar feito o que falaram comigo. Ah, você é bonitinho, pena que é gordo. Como se o fato de eu ser gordo me diminuísse como ser humano, diminuísse a minha capacidade intelectual, diminuísse tudo na minha vida, que tudo se resume à minha aparência, entende? E isso é perigosíssimo. Eu digo a vocês que tem pessoas que se suicidam porque não aguentam esse preconceito. Tem pessoas que passam por depressão profunda assim, tomando remédios e tudo mais por causa da pressão da sociedade. Isso é muito perigoso, pessoal. E eu fiquei muito feliz quando eu vi essa notícia, porque realmente que essa lei se propague em vários outros estados do Brasil e que possam conscientizar as pessoas de pararem com esse massacre de beleza ideal, de padrão ideal. Isso não existe. As pessoas têm que serem saudáveis, se amarem do jeito que são e serem o que elas bem quiserem e tá tudo bem, entendeu? Eu acho que se eu não sofresse tanta pressão, eu não estaria mal, eu não me odiaria quando eu me olhasse no espelho, porque eu aprendi a me enxergar dessa forma devido à sociedade. Hoje eu luto contra isso. Eu tenho consciência de que isso é muito destrutivo e que não é a realidade, mas para até que meu corpo, minha mente se acostume com essa ideia, leva um tempo, sabe? E por isso que eu falo pra vocês, não julguem quem é gordinho, não olhe com maus olhos isso daí, porque se a pessoa tá feliz, o problema é dela, tá tudo certo, e quem é você pra estar julgando o que é padrão correto a se seguir, o que molde que todas as pessoas devem seguir para se encaixar na sociedade. Isso é muito ridículo, isso é um pensamento ultrapassado. Então eu espero muito que com a implantação dessa lei possa aos poucos estar mudando esse pensamento muito preconceituoso em relação a pessoas gordas, entendeu? Que se propague a todo tipo de preconceito, né? Aos negros, aos LGBTQIA+. O mundo precisa entender que existem pessoas diferentes e que ser diferente é tudo bem. Já imaginou todo mundo ser igual, ser um robozinho? O mundo ia ser tão chato, sabe? As pessoas têm que aprender a respeitar a escolha das outras, respeitar a situação das outras. Não me convém estar apontando o dedo e julgando pra ninguém, sabe? Então tomem muito cuidado. Se você é pai, se você tem sobrinho, se você tem amigos, não falem certas coisas para eles sobre questão de peso, julgando ou recriminando, porque isso traz vários problemas mais na frente. E eu falo por experiência própria. Até hoje eu luto contra isso. Até hoje eu tento me conscientizar de que
eu sou feliz do jeito que eu sou, eu namoro, sabe? Eu tenho pessoas que me amam do jeito que eu sou e tá tudo bem. Isso não diminui, o fato de eu ser gordo não diminui a minha capacidade como ser humano, até porque ser gordo não é defeito de ninguém, sabe? Não existe a normalidade em você ser gordo, como as pessoas pregam e fazem a sociedade acreditar, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz com essa notícia. E eu estou compactuando aqui com vocês do meu pensamento em relação a esse tema, que eu acho importantíssimo ser debatido, porque até hoje, como eu falei para vocês, eu tenho sequelas de uma infância repleta de pressão sobre o padrão ideal de beleza e o quanto isso foi destrutivo e ainda é para minha vida. Mas eu estou bem, pessoal, hoje em dia, sabe? Eu tenho lá minhas limitações, tenho meus preconceitos ainda comigo mesmo, que eu estou lutando para poder soltar, mas tá tudo bem, sabe? Eu tô mudando de pensamento, eu tô aceitando quem eu sou, mais quem eu sou, aos pouquinhos e tá tudo certo, ok? Então deixo o meu abraço para vocês, obrigado por me escutarem aqui até esse momento e que o preconceito seja da conscientização de todos, de não praticá-lo, né? De ter cuidado no que fala. Às vezes uma opinião sua é só sua, então fica calado, não precisa estar... A opinião só é dada quando alguém pede, entendeu? Então não abra sua boca para estar proferindo o que você acha sobre a vida de alguém, você não tem esse direito. Então é isso, pessoal. Até o próximo podcast. Fiquem com Deus e tchau.